Shalom a todos vocês que têm acompanhado aqui conosco no nosso canal da Beit Peniel. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos tratar de algo que, posso dizer assim, mexe um pouco nas doutrinas que nós vemos no mundo. Nós, dentro do judaísmo, guardamos o Shabat. Cristãos guardam o domingo. Mas, vamos dizer, o cristão, ele usa a Bíblia, que é judaica, onde em todo o seu contexto ela vem de Gênesis, vai lá até Malaquias, depois entra também nos textos da Brit Hadashah, de Mateus até Apocalipse. Então veja bem, todos esses livros foram escritos por judeus. Os judeus guardam o sábado. Aí a pergunta é, por que o cristão guarda o domingo? Esse assunto nós vamos tratar hoje, mas vamos tratar com fontes. Nós vamos tratar desse assunto também com a Bíblia. E vamos parar para pensar o que tem sido ensinado, o que tem sido dado de resposta quanto a isso. Se você hoje pergunta, realmente, por que guardamos o domingo? Normalmente você vai ver uma resposta como: porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, ok? Mas, se você quer ter uma certeza disso, você tem que analisar, porque eu vou lhe dizer bem claro, nós fizemos um vídeo, né, e você pode assistir, ele vai estar aparecendo aqui em cima, então pode clicar, e eu vou deixar também no final desse vídeo, tá? O link para que você possa assistir um vídeo que a gente explica sobre o tempo, tá? Sobre o Shabat, para que você possa compreender que Yeshua não ressuscitou no domingo. Há um equívoco, porque leem a palavra dizendo que eles guardaram o sábado, né? E aí você vai confundir dois sábados que aconteceram naquela semana. Então, existem dois sábados ali dentro daquela semana. Assista o nosso vídeo sobre a questão dos tempos, e aí você vai entender o sábado que está escrito tanto em Marcos quanto ao sábado que está escrito no livro de Lucas. E aí você vai perceber que Marcos tem uma tradução muito estranha, vou dizer, porque ele vai dizer que elas encontraram já despontando o domingo. Mas se você vai para Mateus 28, está dizendo que terminando o sábado, né? E aí você vai ver, despontava o sol, isso está lá em Marcos, mas em Mateus diz que estava encerrando o sábado, começando o domingo. Agora, o que isso tem de diferente? Sim, Mateus escreve, Mateus é um judeu. Quando é que termina o sábado para o judeu? Exatamente ao pôr do sol do sábado. E aí inicia um novo dia. Então o sol está se pondo e não despontando. Está chegando à noite e não amanhecendo. Então você vai para Mateus 28 e vê que o sol está se pondo, está acabando o sábado. Já em Marcos, vai falar que o sol está despontando. Tem algum erro aí. Conhecendo o calendário judaico, conhecendo os cálculos falado pelo próprio Yeshua a respeito de 3 dias e 3 noites, podemos observar que, para quem crê que ele morreu numa sexta-feira, ele vai ter um problema grande ainda que Yeshua ressuscite no domingo de manhã. Porque como ele vai completar 3 dias e 3 noites, morrendo numa sexta-feira, passando a noite de sexta, manhã de sábado, noite de sábado, manhã de domingo. Veja aqui, 2 noites e 2 manhãs. Mas Yeshua disse 3 dias e 3 noites. Isso não vai caber nos tempos calculados entre sexta e ressuscitando domingo. Problema grande para se resolver. Então, eu não vou trazer nesse vídeo, porque eu já falei no vídeo anterior. Você vai, acessa o link e assista sobre esse assunto e você vai compreender. Estou usando todos os textos e levantando para você o cálculo dentro do calendário judaico. E aí você vai compreender que Yeshua não morreu numa sexta-feira e nem ressuscitou num domingo. Isso é um erro fatal, porque erram olhando o calendário gregoriano e não o calendário judaico. Agora, a outra pergunta, né, que eu vou também responder é: então, quem mudou esse calendário? Bem, esse calendário, ele teve alguém que deu um start
mas isso ao longo do tempo foi se aprimorando, até chegar nos concílios dos romanos. Não foram judeus, não foram os discípulos não estavam mais vivos quando estabeleceram o domingo como sendo o dia do Senhor, tá bom? Então, o que que eu fiz? Olha, eu vou tomar por base esse livro aqui. Esse livro é Carta de Santo Inácio de Antioquia, tá bom? Então, aqui tem muitas palavras. Eu sei que os teólogos o louvam, tá certo? O veneram, o adoram, porque tanto é que é o santo, né, Inácio, e aí, então, ele se torna um apóstolo, ele se torna um dos pais da igreja. E este homem, ele bateu contra toda a ação e fé dos judeus. E aí é que é necessário você compreender que ele, inclusive, estabelece e começa a ensinar o povo a se afastar do sábado, mesmo dos judeus que eram crentes em Yeshua, que viviam e guardavam o sábado. Veja só, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu marquei que esse livro, e qualquer pesquisa que você fizer, você vai descobrir isso. Que Inácio de Antioquia foi um bispo, e é conhecido no meio cristão como um mártir cristão. O que é interessante é que, se você pesquisar qual é a fonte, né, que diz que ele foi martirizado, não existe, tá? O que existe é uma autobiografia dele, que ele diz que estava indo para Roma para ser lançado ali às feras e que ninguém impedisse, porque ele queria fazer esse sofrimento por Cristo, tá certo? Isso ele mesmo anuncia isso. Não há nenhum registro, nem em Roma, nem em lugar nenhum, da questão desse martírio de Inácio. Inácio, ele foi um opositor às práticas judaicas dentro, né, daquele povo que cria em Yeshua. Eu não vou chamar dentro do cristianismo. Dentro do judaísmo, o judaísmo era conhecido como, vamos dizer assim, os que criam em Yeshua eram conhecidos como uma seita. Lembra que o Paulo, né, Shaul, diz em Atos 24: eu sigo ao caminho ao qual vocês chamam de seita. Então, eles chamavam de caminho, os de fora, chamavam de seita. E quando você estuda sobre a palavra seita, isso que eu já também tratei desse assunto, ele é um caminho, um ensino ou uma vertente dentro do judaísmo. Olha só, aquilo que Shaul está dizendo, por exemplo, existiu a seita dos saduceus, a seita dos fariseus, a seita do Mar Morto, existia a seita o Caminho. Todos eles eram judaísmo, tá certo? Então, Shaul, Paulo não era um cristão, ele era de uma seita, de um caminho judaico que cria que Yeshua é o Messias. Então, agora, nessa época, havia essas comunidades aí que criam que Yeshua é o Messias, mas que eram praticantes do judaísmo e ainda seguiam a Torá. Sim, isso aqui é o que a gente conhece pela história. Eles se mantinham crendo em Yeshua e seguindo a Torá. Mas Inácio enfatizou que esses novos aí, que agora ele começa a chamar de cristão, então assim, ele começa agora a criar esse nome cristão. E ele diz: a esses que agora estão vivendo nesse cristianismo, deviam se afastar das práticas e viver apenas pela fé em Cristo. Esta é a mensagem que Inácio de Antioquia começa agora a criar. Então, se afastar das leis do Shabat, das leis de alimentação, tá? Da festa da Páscoa dentro do calendário que Deus determinou, tudo isso Inácio começa agora a combater. Então, ele ajuda a reforçar a transição do sábado para domingo. Veja que isso são documentos, não foram os discípulos, tá? Que seguiram, que aprenderam com Yeshua, não foram os talmidim, os alunos de Yeshua, não foi Shaul, foi a partir desse movimento que vem aí um dos principais, é Inácio de Antioquia, e agora começa a fazer essa transição do sábado para o domingo, tá? Como um culto cristão. Isso também está é, na carta dele aos Magnésios, capítulo 9. Ele menciona que os cristãos não deviam mais, olha só, como eles guardavam, né, aqueles que criam em Yeshua, eles, gentios, guardavam também o sábado. E aí, Inácio, isso está no livro,
Magnésios, capítulo 9, ele menciona que os cristãos não deviam mais guardar o sábado como os judeus, mas viver segundo o dia do Senhor, que é o domingo agora, que era o dia da ressurreição de Cristo. Por isso que eu digo para você assistir o nosso vídeo, que vai falar do dia que Yeshua morre e ressuscita. Isso tudo dentro dos próprios escritos dos evangelhos. E você vai descobrir que ele não ressuscita no domingo. Ele ressuscita no final de Shabat. Se ele ressuscita no domingo, então haveria agora 4 noites e 3 dias. Os cálculos não vão bater. Então, assim, você precisa assistir e conhecer esses tempos. E agora, ele diz: no entanto, essas mudanças já estavam acontecendo antes dele, tá? Começou a ter um movimento. E você vê que a carta, por exemplo, que Shaul ele escreve em Coríntios, alguém que já não está mais respeitando a autoridade deles. João, Yohanan, também escreve nas suas epístolas sobre alguém também que era um grego que não estava mais respeitando a autoridade dos discípulos, dos apóstolos, dos Shalia, ok? Então, já estava vendo alguns que estavam se levantando contra. E isso Yeshua já tinha alertado. Shaul mesmo já tinha alertado que no meio deles viriam lobos devoradores. Então, preste atenção quando começa isso a acontecer. A mudança definitiva para o domingo, como dia oficial de descanso e adoração cristã, só foi consolidada mais tarde, especialmente sobre o imperador Constantino no século IV, quando o domingo se tornou um dia sagrado no Império Romano. Isso não tem nada a ver com Yeshua, não tem nada a ver com os apóstolos. Isso tem a ver com uma religião criada posteriormente. Ou seja, Inácio de Antioquia teve um papel importante no afastamento do cristianismo do judaísmo. Isso mesmo. Então, veja que eles trazem um culto de adoração, mudam o tempo e mudam a lei. Onde é que isso está determinado? Alguém já falou sobre isso. Vejamos aqui, quero trazer para você esse texto que está em Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está falando sobre esse governo de uma fera, um animal diferente, e a gente sabe que isso é tratado sobre o Império Romano, e diz o quê? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Eles serão entregues na mão deles. E sim, eles foram entregues nas mãos dos romanos. Isso no ano 70. Mas eu creio e eu sei que quando isso acontece, acontece em um tempo onde o templo seria novamente destruído. Por que que eu digo isso? Veja bem aqui. Olha só o que que Yeshua falou em Mateus 24, citando Daniel. Veja que ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, nós temos ali Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Agora, esse texto é muito bom porque ele trata para nós de dois assuntos uma vez só sobre o que Daniel estava falando, que tempo era aquele ali. Yeshua está citando agora já que tempo é esse, e ainda cita sobre a questão que devemos orar para que não caia, para que esse tempo não caísse num sábado. Olha a preocupação de Yeshua com a questão do sábado. Por que que ele não disse, orem para que não caia no domingo? Vocês podem perceber que há uma ênfase nessa oração, inverno e no sábado. É muito importante nós crermos, olharmos para as palavras de Yeshua e crermos nela, porque ele está apontando para o Shabat. Ele não está apontando para um domingo. Ele não estava apontando para uma segunda, terça ou quarta-feira.
mas ele estava apontando para o sábado. Ore para que não caia num sábado. Essa última semana de Daniel foi dito por Yeshua, conforme vocês viram, o profeta Daniel falando. Yeshua citou para quando isso iria acontecer, pois ele estava dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. Esse capítulo 24 de Mateus mostra os apóstolos mostrando para ele o templo, e ele diz que não iria ficar pedra sobre pedra, e depois ele explica tudo isso. E a gente sabe que tudo isso aconteceu. Então, querido, preste atenção aos tempos, é muito importante, tá certo? Toda essa história, porque tudo se cumpriu, Baruch Hashem, por isso. Agora, vejamos, Yeshua traz uma importância ao sábado, orem para que não aconteça num sábado. Isso mesmo, ore para que não aconteça em um sábado. Yeshua tinha um costume, tá? E era de ir para a sinagoga no sábado. Aí eu te pergunto, bem, se Shaul disse, sede meus imitadores como eu sou do Messias, e se eu sou um imitador no Messias, qual é o dia que eu tenho que valorizar? Qual é o dia que eu tenho que guardar diante de Deus? O sábado ou o domingo. Você já sabe agora que o domingo foi algo posterior colocado. Mas no período de Yeshua, dos seus discípulos e de Shaul, porque você vai encontrar isso também em Atos, dizer que era costume de Shaul ir para as sinagogas aos sábados. Você vai encontrar que também era um costume de Yeshua lá no livro de Lucas. Veja só, Lucas capítulo 4 diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Se você vai para Atos, por exemplo, capítulo 1, depois que Yeshua subiu, Lucas ainda chega a narrar, dizer que eles agora seguiram dali até Jerusalém pela distância de um sábado. Espera aí, não, isso não tem mais importância. Então, por que que Lucas escreveu? Se o domingo agora é o dia do Senhor e o sábado não precisa mais ser observado, por que que Lucas chama atenção até a distância que se deve caminhar em um Shabat e que os seus discípulos mantiveram essa prática? Será que eles não foram ensinados por Yeshua que não precisava mais? Quando a gente para olhar a Bíblia como ela é, sem os dogmas impostos pela religião, você vai encontrar que a Torá é verdadeira e que naqueles tempos do primeiro século, eles ali também continuaram guardando a Torá. Deixo para a gente encerrar. Atos capítulo 21, quando você estiver lendo, você vai ver que Yaakov, Tiago, tá? Ele deixa bem claro algo para Shaul, para Paulo, ele fala para Paulo, Paulo, Shaul, veja a quantidade, que são centenas de milhares de judeus que creem e são zelosos da Torá. Isso mesmo, são zelosos da Torá. Zeloso da Torá, vive o que a Torá diz, guarda o dia do sábado, lembra do Shabat. A criação foi feita em 7 dias, o sétimo dia, o Eterno descansou para nos dar o exemplo de como devemos fazer. Agora Deus chega e muda o jogo, lá na metade, depois de um tempo, ele disse: não, agora esqueçam o Shabat. Mas você vai para Isaías 56, no versículo 6, você vai ver uma palavra que diz assim: e ao estrangeiro que guarda a minha aliança e não profana o meu Shabat. Isso é uma promessa para o futuro. Veja que ele diz: eu o trarei ao meu santo monte e farei que ele se alegre na minha casa, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha só, algo que ele vai ainda fazer, trazer as nações para Jerusalém, para aquele lugar, para que se alegrem na casa do Senhor, e a casa do Senhor será chamada de uma casa de oração para todos os povos. Nós estamos falando de um profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que ele vai falar no período do Mashiach, e veja que o Eterno se preocupa com o Shabat, e não profanam o meu Shabat. Gente, se você está entendendo e está recebendo essa revelação agora no teu coração,
Fala com o Eterno e corrija o teu caminho, porque o Shabat, ele é muito importante para Deus. O Eterno já nos deu isso como um sinal. Ele já fez para o seu povo como uma aliança. Ele preparou isso para a humanidade na criação. E ainda é uma promessa para um tempo de Machia, que está ligado a um grande Shabat e não a um grande domingo. Yeshua diz: Eu sou, que ele diz assim, o Filho do Homem, o Messias, até do Shabat é Senhor. Isso quer dizer o quê? Ah, porque ele comanda. Sabe aquela coisa que a turma diz assim, cara, você quer ensinar Pai Nosso a vigário? Isso quer dizer o quê? É que o cara é doutor naquilo, ele é senhor naquilo. Então é como se Yeshua estivesse dizendo assim: você quer me ensinar sobre o Shabat? Olha, eu sou cara que conhece tudo aqui. Eu sou um senhor nessa área. Entendeu? Até do Shabat é senhor. Ele manja. Ele sabe como tem que ser. Então, ele não se tornou o senhor do sábado para botar o dia do Senhor no domingo. Tá vendo que isso não faz, não é coerente? Eu sou senhor do sábado, mas o dia do Senhor é o domingo. Fica meio torto isso, né? Se você reconhece, e você pode estudar a palavra, ninguém tem um texto para mostrar a palavra domingo. Até quando se diz o dia do Senhor, forçam os teólogos a dizer, ah, isso aí é o domingo, porque não está escrito isso. Não há nenhuma, qualquer referência explícita, a não ser dogmática, tá, de alguns, que olham e dizem o seguinte, bem, ele ressuscitou no domingo, está errado. A partir de agora, o dia do Senhor é o domingo. Por que que Yeshua não foi explícito em falar isso? Ensinou tanta coisa e não chegou para eles e foi explícito. Não está nada escrito. A partir de agora, o dia sagrado para vocês é o domingo. Ele não falou isso. Se ele não falou, é porque não é. E não diga algo que ele não disse. Apenas viva a Torá, porque Yeshua ensinou a Torá. Até porque ele diz em Mateus capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai, que deixou muito explícita, não só na Torá, mas em todos os profetas, é: não profanem o meu Shabat. Ok? Porque é algo que Deus nos deu como aliança, como sinal e como um presente presente para a humanidade. Que Deus te abençoe e que pratiquemos essa palavra para que assim as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Amém? Shalom, shalom.